Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre brigas entre irmãos. Quando eles começam a brigar, qual a melhor forma de separar uma briga e como resolver esse conflito? Fica até o final desse vídeo porque isso pode te ajudar muito a resolver conflitos entre irmãos. Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre brigas entre irmãos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que qualquer relacionamento que gera tanto contato quanto irmãos, em algum momento vai haver algum conflito. É impossível que nunca aconteça nada, que eles nunca discutam, que eles nunca entrem em desacordo. É natural que eles tenham conflitos e que eles não concordem com tudo. É esperado, inclusive, que isso aconteça. Por isso a gente não precisa transformar isso em algo maior ou pior do que realmente é. Do que a natureza do que realmente é. O que a gente precisa focar quando acontece uma briga? A primeira coisa é a gente ter um olhar para não pegar e tomar as dores de um dos lados. A gente não estar sempre defendendo um dos lados. Muitas vezes acontece que o filho mais velho é responsabilizado por muitas das coisas que acontecem e o filho mais novo acaba ficando como o elo sensível dessa relação. Isso pode sim ser verdade, mas a gente não pode vestir a carapaça no mais velho de culpa a respeito de tudo que acontece, de todos os conflitos, que ele sempre tenha que abrir mão. Você tem que entender porque seu irmão é menor, você tem que dar esse brinquedo porque você já é grandinho, você tem que... E a criança não deixa de ter que abrir mão do seu espaço, da sua identidade, de tudo que ela tem, porque tem uma pessoa menor e mais vulnerável dentro dessa relação. Isso faz com que muitas vezes os conflitos, além de se tornarem piores, gerem uma correlação entre os dois irmãos muito mais conflitivas, porque eles vão começar a competir pelo amor e atenção dos pais. E claro, pra gente continuar produzindo conteúdo, vocês sabem que eu preciso que vocês me ajudem deixando seu like, se inscrevendo no canal e mandando esse vídeo para outras pessoas para que isso possa transformar a vida de cada vez mais famílias. Outra coisa muito importante que a gente precisa ter durante um conflito é a sensibilidade de entender que eles são muito mais capazes de resolver do que a gente espera. É importante a gente dar ferramenta para as crianças para que elas possam resolver conflitos e não para que nós estejamos interferindo nessa relação todo o tempo. Existe uma técnica que a gente chama de mesa da paz, onde a gente coloca as duas crianças para sentarem e discutirem uma determinada situação, para que elas aprendam aí dentro desse cenário neutro a dizer assim: você pegou meu brinquedo, tá, eu sinto muito por ter pegado o seu brinquedo, ou então não, esse brinquedo era meu. E para que eles conversem a respeito e cheguem em um acordo de como resolver esse conflito. Você tem que incentivar com que eles sejam capazes de solucionar problemas e não deixar isso ir crescendo. Outra coisa que a gente tem que observar é como esses conflitos começam. Se eles estão começando sempre da mesma maneira, é o momento de nós pararmos e observarmos como nós podemos interferir nessa situação que está sempre gerando um conflito. Não é assim, o conflito acontece por determinado brinquedo, então eu vou tirar o brinquedo, não tem mais brinquedo para ninguém. Como nessa situação, se determinado brinquedo gera conflito, como que a gente pode dizer assim, é 5 minutos de um, 5 do outro, ou é 1 hora de um, 1 hora do outro? Como vocês preferem dividir esse brinquedo? Qual que é a melhor forma de vocês entrarem num acordo? Então, se está acontecendo sempre por um mesmo motivo, é importante a gente observar esse motivo e colocar ele em pauta de uma discussão, não deixar continuar acontecendo sempre pelas mesmas razões. As crianças, principalmente quando têm menos de 4 anos de diferença, têm uma tendência a entrar no modo de disputa. Disputa de carinho, de atenção, disputa pelo amor dos pais. Isso é inconsciente da criança. Ela não faz isso por querer, não é algo que ela faz por maldade ou qualquer coisa do tipo. É simplesmente um mecanismo natural dos seres humanos. Quando a gente está em um ambiente onde a gente vê que, de uma maneira ou de outra, a gente perdeu o nosso tempo, disponível, a gente perdeu aquela atenção exclusiva que a gente tinha. Isso acontece principalmente com o filho mais velho, porque ele ficou um tempo sendo só ele, depois chegou alguém, então o segundo filho, quando vai ter um terceiro, por exemplo, não vai sentir isso tão forte, porque ele já tinha uma divisão de tempo de atenção, Sempre com o primeiro filho, essa situação ela é mais impactante, ela é mais difícil, mais complicada. A gente precisa entender também e ter uma empatia pela situação que o mais velho está vivendo e tentar sempre trazer para ele de maneira verdadeira que, apesar das coisas terem mudado, e elas vão mudar, isso não é uma opção, ou seja, não existe isso de não vai mudar a vida. A vida vai mudar sim, o tempo vai começar a ser compartido sim, mas isso não altera os sentimentos. Essa criança continua
sendo importante, essa criança continua sendo amada e ela precisa sentir isso. Não apenas em palavras, mas também em atitudes. De repente, ter um tempo especial só com essa criança, criar momentos especiais para que ela entenda a importância dela dentro da família, fazer com que ela se envolva com as coisas da criança menor, permitir com que ela possa fazer coisas dentro da família que apenas uma criança maior consegue fazer, como, não sei, por exemplo, ajudar a organizar a mesa, mostrar isso para a família, falar disso de uma forma relevante para que ela sinta que mesmo que as coisas mudaram, o lugar dela nessa família se transformou, mas ela continua sendo especial, importante e amada dentro dessa família. Quando a briga é física, Azul, e agora? O que eu faço? Como é que eu separo uma briga física? Eles estão lá se pegando no tapa, o que eu faço? A primeira coisa é separar fisicamente os dois. Não tem condições de você fazer qualquer coisa durante esse momento de explosão emocional. Precisa separar sim, precisa colocar um em cada canto. Precisam os dois respirarem e precisam os dois depois conseguirem entrar em acordo. Mas isso só pode ser feito depois da respiração. Não tente resolver um conflito no calor do momento. Não tente explicar para suas crianças ou fazê-las tirarem grandes conclusões naquele momento que ela ainda está na disputa, que ela ainda está naquela adrenalina do que acabou de acontecer. É importante para a gente entender que um tempo para respirar é essencial para resolver qualquer conflito, principalmente entre crianças. Muitas vezes a gente vê eles brigando fisicamente e quer tentar resolver tudo ali na hora. Gente, a primeira coisa é separa, deixa cada um respirar e depois a gente resolve o conflito. A melhor coisa é mandar um para cada quarto se eles não estão preparados para resolver esse conflito. E só depois a gente tentar realmente conversar com eles e gerar algum aprendizado sobre o que aconteceu. E aí, quem aí tem mais de um filho e vive isso na pele diariamente? Me contem se vocês vivem coisas assim por aí, eu adoro saber as histórias de vocês. Foi um prazer estar aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Um beijo enorme e até a próxima!